Nesta palestra eu vou falar sobre o tema da presença de Cristo na Santa Ceia e ao longo dessa palestra eu vou mencionar particularmente os reformadores Lutero, Zwinglio e Calvino interagindo com a Igreja Católica Romana. E mais para o final da palestra eu vou me deter um pouco mais sobre a posição de Calvino e interagir então com essa posição em conexão com a doutrina reformada da Ceia do Senhor, chegando até os nossos dias. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de agradecer o convite que recebi da Igreja Reformada Defesa da Fé, fica no interior, no sertão de Alagoas, que está realizando essa conferência Sertão Reformado. Eu já tive o privilégio de participar em outros momentos, de outras conferências, bate-papos e outras atividades dessa igreja. Me sinto muito honrado pelo convite de participar mais uma vez. Então eu agradeço ao convite, também agradeço a você que está acompanhando a transmissão da conferência Sertão Reformado. Dito isto, quando nós chegamos na época da Grande Reforma Protestante, do século XVI, século XVII, especialmente no início da Reforma Protestante, nós encontramos os reformadores Lutero, Zwinglio, Calvino, interagindo com a Igreja Católica Romana, cada um no seu próprio contexto. Então, Lutero dá início ao movimento de reforma e está reagindo à Igreja Católica Romana. Lá na Suíça, em Zurique, Zwinglio também está reagindo às doutrinas romanas e Calvino também, no início do seu ministério, reagindo às doutrinas romanas. Então, inicialmente, eles não estão discutindo entre si como reformadores, mas em cada um no seu próprio contexto, eles estão reagindo às doutrinas de Roma. A doutrina romana da Santa Ceia basicamente ensinava uma presença física, corpórea de Cristo na ceia por meio da transubstanciação. Então, eles acreditavam e ainda acreditam que o padre, quando está celebrando a missa, então, depois de passado a primeira parte da missa, que eles chamam de entrada, depois a missa da palavra, e vem então a Eucaristia. O padre separa os elementos, o pão e o vinho, no caso do pão é a hóstia, e eles então depositam isso no altar, algumas palavras introdutórias são ditas, até o momento que o padre vai ler o texto bíblico, vai recitar o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 26, eu gostaria de ler para você aqui. É um texto que nós, pastores reformados, também usamos na celebração da Santa Ceia. Mateus 26, do 26 ao 28, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, o padre pronuncia essas palavras e então eles entendem que naquele momento o misterioso milagre da transubstanciação aconteceu, transformando a substância do pão em substância do corpo de Cristo e a substância do vinho em substância do sangue de Cristo. Essa doutrina da transubstanciação, da transformação de pão em corpo e sangue e vinho em sangue, ela foi elaborada já na Idade Média, no período de São Tomás de Aquino, no ano de 1215 mais precisamente, no quarto concílio de Latrão, essa doutrina já foi ali adotada, e com bastante influência de Tomás de Aquino, que naquela época estava harmonizando a filosofia aristotélica com a doutrina da igreja e influenciou bastante a igreja com a filosofia aristotélica.
embora quando Aristóteles falava sobre a relação de substância e acidente, Aristóteles falava que uma coisa não poderia existir sem a outra. E embora São Tomás de Aquino está tentando manter essa relação entre acidente e substância, ele mostra que por um milagre, então, Deus está fazendo com que a substância do corpo de Cristo exista independentemente do acidente do pão que é preservado ali. Então, essa doutrina, mais adiante, no século XVI, no concílio conhecido como Concílio da Contra-Reforma, o Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, ano inclusive que foi publicada a primeira edição do Catecismo de Heidelberg, em 1563, foi o final do Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma, e a doutrina da transubstanciação foi então formulada da maneira como a gente conhece hoje. Então isso é basicamente a doutrina da Igreja Católica acerca da ceia do Senhor, a Eucaristia na missa, que a palavra missa, que originalmente não tinha um sentido tão negativo, a palavra missa quer dizer despedida, era um momento em que o ministro despedia a igreja, e muitos pais da igreja usavam essa palavra para se referir ao momento da despedida, e existia na celebração, existiam dois momentos. O primeiro momento, que era chamado Missa dos Catecúmenos, e depois a Missa da Eucaristia, que então os primeiros catecúmenos eram liberados do espaço e continuavam com a segunda parte da Eucaristia. E com o passar do tempo, a missa acabou assumindo o sentido da celebração toda, né? E o primeiro, então, a reagir com essa posição de Roma acerca da Santa Ceia foi Lutero. Lutero era homem da igreja, era monge agostiniano, era padre da Igreja Católica Romana, formada dentro da Igreja Católica Romana com esse pensamento. Mas Lutero foi desenvolvendo sua teologia cada vez mais depois do seu rompimento com Roma. A gente toma Lutero como aquele ponto de partida, né, em 1517, quando ele afixa as 95 teses lá na porta da capela do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Embora a gente sabe que antes de Lutero outros já estavam desempenhando um trabalho importante, são chamados de pré-reformadores, mas realmente foi com Lutero que a reforma tem um desabrochar. Então, Lutero, ele divergindo da Igreja de Roma, ele não fala sobre uma transformação do pão em corpo de Cristo, do vinho em sangue de Cristo, mas ele ainda tem uma ideia muito próxima dos católicos romanos. Então ele usa as palavras em, por, com, para se referir ao corpo de Cristo como estando em, por e com os elementos do sacramento da ceia. Então observe que ele se afasta de Roma quanto à transformação, à transubstanciação, mas ainda permanece bem junto, admitindo a presença de Cristo nos elementos da Santa Ceia, porém não por transformação, mas junto, com, sob. Essa posição de Lutero acerca da Santa Ceia, ela foi posteriormente colocada na Confissão de Augsburgo de 1530, que foi escrita pelo seu amigo Philippe Melanchthon, que colocou no documento, nessa confissão, um pensamento luterano, hein? Então, aquilo que era confessado por Lutero e pelos luteranos foi, então, formulado nessa confissão de fé, confissão de Augsburgo de 1530, por Philippe Melanchthon. Nessa primeira edição de 1530, nós lemos acerca da Santa Ceia: é ensinado entre nós que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estão realmente presentes na ceia do nosso Senhor, sob a forma de pão e vinho, e são ali distribuídos e recebidos. Acontece que Melanchthon, 10 anos depois, em 1540, ele escreve uma nova edição da Confissão de Augsburgo. E ali a gente começa a perceber a divergência dele com Lutero, inclusive nesse ponto da ceia. Nós lemos nesse mesmo artigo, na edição de 1540,
uma fraseologia diferente. Nós lemos o seguinte: o corpo e o sangue de Cristo são verdadeiramente... Perdoe-me, a segunda frase aqui. O corpo e o sangue de Cristo são verdadeiramente apresentados como o pão e o vinho que tomam parte, àqueles que tomam parte na ceia do Senhor. Então agora já tem uma mudança importante aqui. O corpo e o sangue de Cristo são verdadeiramente apresentados como pão e vinho, e não no pão e no vinho, com ou sob, como Lutero vinha dizendo. Então essa maneira de expressar a presença de Cristo na ceia, na segunda edição da Confissão de Augsburgo, está mais próxima da posição reformada calvinista de uma presença espiritual de Cristo na ceia. Agora, de onde vem esse pensamento de Lutero acerca da Santa Ceia, de uma presença física ou quase física de Cristo na ceia? Lutero usava para explicar a doutrina da ubiquidade. A doutrina da ubiquidade, a palavra ubiquidade quer dizer onipresente. A doutrina da ubiquidade explicava as duas naturezas do Salvador. Lutero usava a ubiquidade para dizer que na encarnação do Filho de Deus, a natureza divina, ao unir-se com a natureza humana no ventre de Maria, conferiu à natureza humana os atributos da natureza divina. Então, agora, a natureza humana compartilha dos atributos da natureza divina. Nesse ponto que nós estamos tratando, na ubiquidade, fala da onipresença, significa então dizer que a natureza divina de Cristo comunica a propriedade da onipresença à sua natureza humana. Isso de tal modo que onde a natureza divina estiver, a natureza humana agora também está. Então, se a natureza divina de Cristo é onipresente e a natureza humana recebe por comunicação essa propriedade de onipresença da natureza divina, então ela, a natureza humana, também está presente onde quer que a natureza divina esteja. Dá para perceber, então, qual é a opinião de Lutero? A natureza humana de Cristo está em todo lugar. Não está limitada a um lugar apenas. Então, essa doutrina da ubiquidade tem consequências sobre muitas outras doutrinas. Por exemplo, sobre a ascensão de Cristo. Os luteranos ensinavam que na ascensão de Cristo, o corpo de Cristo não estava em um lugar chamado céu. Não podia estar em um lugar. Porque o corpo de Cristo é ubíquo. O corpo de Cristo é onipresente, ele está em todo lugar. Então, aquela cena de Jesus subindo e desaparecendo entre as nuvens na frente dos discípulos, nada mais queria dizer que o corpo de Cristo, a partir daquele momento, não tinha mais aquela aparência, aquela manifestação limitada em um local. O corpo de Cristo estava agora se estendendo a todos os lugares. Então, os luteranos e Lutero negavam que Cristo estivesse e que Cristo está em um lugar específico no céu, como nós, reformados, confessamos. Você pode encontrar essa discussão no Catecismo de Heidelberg no domingo 18. Quando os autores do Catecismo de Heidelberg estavam escrevendo, redigindo o Catecismo de Heidelberg, eles interagiram com os luteranos. Lembre-se que o Catecismo de Heidelberg foi composto no Palatinado, que era o único estado alemão naquela época que havia aderido à reforma. O príncipe Frederico, chamado de Piedoso, ele havia migrado do luteranismo para os reformados calvinistas, e então ele convocou Zacarias Ossínios e Gaspar Olevianos, com mais alguns membros de sua equipe, para redigir esse catecismo a fim de ensinar os súditos do seu reino as doutrinas reformadas. Então, interagindo diretamente com os luteranos nesse ponto da ascensão de Cristo, no domingo 18, pergunta e resposta 48, nós lemos o seguinte, isso é a pergunta que vem dos luteranos para os reformados no catecismo. Mas se a natureza humana não estiver presente, onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Então,
Com essa pergunta, os luteranos queriam ensinar que a maneira como eles explicavam que Cristo cumpriu sua promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é que ele está corporalmente entre nós, cumprindo aquilo que prometeu. Enquanto que nós respondemos que Cristo cumpriu sua promessa quando ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, e por meio desse Espírito ele está conosco até a consumação dos séculos. Cristo está conosco por meio do seu Espírito Santo, por meio de sua divindade, não por meio de sua humanidade que está no céu em algum lugar que nós não podemos apontar e dizer com precisão onde está, mas sabemos que existe um lugar onde Deus está e para onde nós iremos também. Então, essa doutrina da ubiquidade luterana tem consequências sobre outras doutrinas bíblicas, como a gente já viu na Ascensão, e não é, então, difícil de compreender que vai ter consequência também agora na doutrina da presença de Cristo na ceia, porque crendo que o corpo de Cristo está ubíquo, onipresente, está em todo lugar, então necessariamente o corpo de Cristo também estaria no sacramento da ceia. Então Lutero ensinava que o corpo de Cristo estava no, em, por e com o pão e o vinho. Então, embora ele não ensinasse como os luteranos, como os católicos romanos, que há uma transformação da substância do pão em substância do corpo e da substância do vinho em substância de sangue de Cristo, ele ainda ensinava que Cristo estava realmente ali, corporalmente ali na Santa Ceia, nos elementos da Santa Ceia. Quem, dentre os reformadores, primeiro reagiu à posição de Lutero foi Zwinglio. Zwinglio estava lá na Suíça, então Lutero aqui na Alemanha, Zwinglio lá na Suíça, em Zurique, e ele iniciou o movimento de reforma na igreja de Zurique. O próprio Zwinglio admite que leu as 95 teses de Lutero, mas ele informa que ele não está colocando reforma adiante em Zurique com base na reforma de Lutero, mas ele está providenciando uma reforma conforme ele está vendo na Escritura. Então, é possível ver, em certa medida, que Zwinglio está ainda reagindo não apenas ao catolicismo romano, mas também a Lutero, porque ele não vai na mesma direção do Lutero. Mas aí é que entra a questão. Há uma forte acusação sobre Zwinglio de que ele se afastou tanto de Lutero que ele foi para o outro extremo. Então, de um lado você tinha o extremo lá católico romano e os luteranos que chegaram muito próximos dos católicos romanos com a presença corporal de Cristo na ceia, e Zwinglio agora vai para o outro extremo para quase esvaziar a presença de Cristo na ceia. Principalmente com a ilustração que ele usou. Ele usou a ilustração de um casamento e apontava para a aliança, para dizer que a aliança era um sinal de um acontecimento que havia se dado há muito tempo antes. Que talvez nesse momento um homem ou uma mulher nem estivesse mais presente, mas aquela aliança ainda servia para lembrar, para apontar para aquele acontecimento do passado. Então ele usou essa ilustração para falar da Santa Ceia como um sinal daquilo que aconteceu no passado. Cristo morreu, ressuscitou. Então, a Santa Ceia apontava para aquele evento do passado, mas não indicava uma presença de Cristo na ceia. Então, de fato, essa ilustração de Zwinglio realmente colocou um peso muito grande na sua opinião acerca da presença de Cristo na ceia. E, assim como aconteceu com Lutero, que por trás da sua doutrina da consubstanciação tinha a doutrina da ubiquidade. Agora, Zwinglio também tem alguma coisa por trás que está influenciando o reformador a ter essa opinião tão esvaziada da presença de Cristo na ceia. Zwinglio, ele tinha uma opinião sobre fé que não admitia nenhum aspecto de misticismo, de mística. Então ele esvaziava a fé de qualquer sinal, de qualquer símbolo que pudesse ser colocado ali como elemento agregado à fé. Ele escreveu, por exemplo, que se a fé não fosse absoluta em si mesmo e precisasse de sinais e cerimônias para existir, não era verdadeira fé. Então veja,
realmente, Zwinglio está tirando qualquer aspecto místico da fé. Qualquer coisa que apontasse, que servisse de elemento, de parte cerimonial, de símbolo, ele excluía. Então, dá para compreender que quando ele chega na ceia, ele realmente está reagindo a qualquer ideia mística, de uma presença mística de Cristo na ceia. E é bom lembrar também que essa reação de Zwinglio está no contexto de Zurich, onde surgiu os grupos anabatistas, que até levaram o nome anabatista, que eram muito radicais e que realmente criavam um afastamento extremo de Roma. E então, nesse ambiente de reação, de hiperreação a Roma e até aos luteranos, ele acabou indo para o outro extremo de quase negar qualquer ideia de presença de Cristo na ceia. Então, o debate entre luteranos e zwinglianos já era conhecido na Europa. A teologia luterana já havia se desenvolvido, a teologia zwingliana também havia se desenvolvido em regiões diferentes e estavam interagindo agora uma com a outra. No segundo momento, no primeiro momento eles estão interagindo com Roma, agora no segundo momento, no próprio ambiente reformado, começa a haver então essas interações e discussões acerca desses pontos de doutrina onde os reformadores divergiam. E é nesse ambiente que surge Calvino. Calvino escreve sua primeira edição das Institutas em 1536. Zwinglio havia morrido 5 anos antes, 1531. Então, observe o ambiente que Calvino surge. Calvino começa a sua discussão, a sua primeira edição das Institutas, interagindo com o catolicismo romano, mas agora ele entra no cenário reformado, onde ele tem de um lado Lutero, do outro lado Zwinglio, e cada um apontando para um extremo, e Calvino está aqui no meio interagindo com os dois. Então, a opinião de Calvino a respeito do significado da presença de Cristo na Eucaristia de uma maneira ou de outra, preservado nas confissões reformadas. Então, não apenas os padrões de Westminster e as 3 formas de unidade, mas outras confissões oriundas do período da Reforma Protestante, em geral, preserva a opinião calvinista reformada da presença de Cristo na ceia. Calvino falou desse assunto em vários lugares onde ele escreveu. Ele, nas Institutas, no livro 4, ele vai tratar sobre os sacramentos e ele trata sobre a presença de Cristo na ceia, escrevendo os comentários dos livros bíblicos, particularmente o Evangelho de João e a primeira carta aos Coríntios. Paulo vai, mais uma vez, falar sobre o sacramento e a presença espiritual de Cristo na ceia. Ele escreve ainda a sua carta ao cardeal Sadoleto e defende a presença de Cristo na ceia. E também ele escreve um pequeno tratado sobre a Santa Ceia. E também no seu breve catecismo ele também menciona sobre a presença de Cristo na ceia. Então, nesses textos de Calvino e nas confissões que surgiram de Calvino, como a Confissão Gaulesa, a Confissão Francesa, e também as confissões que derivaram dela, como a Confissão Belga, por exemplo, e a influência dela nos padrões de Westminster. Então, a influência de Calvino na sua definição e opinião sobre a presença de Cristo na ceia realmente permeou a formulação doutrinária da ceia em toda a Europa, nas cidades que eram mais fortemente reformadas. Então, nesses documentos é possível encontrar definições sobre a presença de Cristo na ceia com a palavra real, verdadeira, substancial. Então são palavras fortes para indicar que Cristo realmente está presente na ceia. Mas Calvino nunca usa essas palavras para se referir a uma presença física, corporal, material, nem mesmo a palavra substancial, que às vezes é citado como vindo de Calvino, ele não usa no sentido de material, de físico, mas ele usa essas palavras fortes para enfatizar realmente
que a presença de Cristo na ceia é real, é uma presença real. E então, com essa definição da presença de Cristo na ceia como real, ele se afasta dos zwinglianos, que haviam esvaziado uma presença de Cristo na ceia e reduzido o sacramento a praticamente um símbolo, mas também ele não se aproxima do outro extremo, que tratava a presença de Cristo como uma presença corpórea, física, e mesmo que alguns defendam que Lutero não quis dizer isso, mas ele chegou bem perto disso. Se ele não quis dizer isso, ele quis dizer alguma coisa parecida com isso. Ele realmente acreditava que o corpo real, físico de Cristo, de alguma maneira estava presente na ceia. E Calvino se afasta desse pensamento. Calvino fica com a opinião de que Cristo está realmente, verdadeiramente, substancialmente presente na ceia. Mas essa presença é espiritual. É pelo seu espírito, pela sua divindade, e não por sua humanidade, como afirmava Lutero. Então, não é o sacramento da ceia não é uma mera lembrança, um mero memorial, mas também, do outro lado, não era uma presença física, corporal, carnal. A presença de Cristo é uma presença espiritual que só pode ser provada pela fé. Isso é a ênfase de Calvino. E a linguagem sacramental que Calvino usa e que foi preservada nas confissões reformadas coopera com essa opinião de Calvino. Por exemplo, nós encontramos no Catecismo de Heidelberg uma linguagem sacramental que está também na forma de celebração da Santa Ceia, que diz assim: tão certo como recebemos com a mão, da mão do ministro, e provamos com a nossa boca o pão e o vinho, assim provamos do corpo e do sangue de Cristo pela fé. Então Calvino liga os elementos da ceia com uma realidade espiritual muito superior. E a força da participação do sacramento não está nos elementos, mas está na fé. Assim, alguém poderia participar da Santa Ceia sem fé? Ele participaria dos elementos, ele comeria o pão, ele beberia o vinho, mas ele não teria aquilo que o pão e o vinho estão apontando. O pão e o vinho estão apontando para a comunhão com Cristo na sua carne, no seu sangue. Mas essa comunhão só pode ter quem está participando do sacramento com fé. Quem está comendo e bebendo com fé. Aqueles que comem e bebem com fé provam do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, tão certo como ele está provando do pão e do vinho que ele recebeu da mão do ministro. Por causa disso, Calvino mostra que a participação na ceia tem também uma consequência disciplinar. Lembre-se que em 1 Coríntios 15, 29, o apóstolo Paulo escreveu: aquele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, come e bebe para a sua própria condenação. Então Calvino está explicando que aquele que está comendo os elementos da ceia, o pão e o vinho, sem fé, ele não simplesmente está deixando de se apropriar pela fé da realidade que o pão e o vinho aponta, o corpo e o sangue de Cristo, mas ele está atraindo para si mesmo uma justa condenação pela profanação do sacramento, pelo desprezo do sacramento, pela contaminação do sacramento, que deve ser provado com fé, deve ser participado com fé. Para Calvino, a discussão entre zwinglianos e luteranos sobre como Cristo estava, não estava, ou estava corporalmente, é uma discussão infrutífera, porque para Calvino não é uma questão de alimentar o ventre, não é uma questão de estar ali para matar a fome. Para Calvino, o sacramento é uma questão de alimentar a alma. O sacramento é um sacramento espiritual que deve ser apropriado pela fé. Então é a nossa alma se alimentando, se fortalecendo de Cristo por meio desse sacramento. Uma tentativa de conciliar essas opiniões no ambiente protestante,
luteranos, zwinglianos, calvinistas, aconteceu em 1529, no colóquio de Marburgo. No colóquio de Marburgo estavam lá os três lados discutindo. A bem da verdade, os reformados calvinistas foram bem discretos e a discussão mais acirrada ficou então por conta de Zwinglio e de Lutero. Existe uma imagem, uma gravura que você pode encontrar na internet e nós vamos compartilhar com você também agora aqui nessa palestra. Bom, uma tentativa de conciliar essas diversas vertentes das posições reformadas, mais luterana e zwingliana e mais calvinista, dentro do espectro da Reforma Protestante, foi levada a efeito em 1529 com o colóquio de Marburgo. Então, lá tinham os representantes zwinglianos, luteranos e também reformados, embora os reformados foram bem discretos nesse colóquio. O grande debate realmente ficou com zwinglianos e luteranos. Um tempo atrás eu postei um texto junto com essa imagem que a gente vai compartilhar com você agora. Você pode ver aí nessa imagem Lutero apontando para a mesa, esse homem na imagem apontando para a mesa, Lutero, e esse outro apontando para cima aí, Zwinglio. Então, eu publiquei no site Obra da Graça um texto junto com essa foto com o título Fotografias Contam História. E eu explico mais ou menos a função e o lugar de cada um aí. Inclusive tem uma imagenzinha com a assinatura dos que estavam presentes nessa reunião. Então, Martin Pulser também estava aí do lado dos reformados, Uco Lampard também estava aí do lado dos reformados, mas realmente o debate ficou com luteranos e zwinglianos. E então, nessa imagem que você está vendo, Lutero apontando para a mesa, ele repetia cada vez a frase em latim, hoc est corpus meum, hoc est corpus meum, isto é o meu corpo. O texto que a gente lê em Mateus 26, a parte final do versículo 26. O Lutero estava enfatizando: Cristo está na terra, Cristo está no sacramento, no pão, no vinho. Enquanto isso, você vê a outra foto, Zwinglio apontando para o céu, dizendo: não, Cristo está no céu, ele não está na terra, ele está no céu. E esse foi o debate. E no final, quem ganhou? Ninguém ganhou. Não houve um consenso, não houve um entendimento entre os reformadores, entre os partidos ali, embora de um lado o luterano saía dizendo: nós saímos vencedores, os zwinglianos do outro lado dizendo: não, nós somos vencedores. Mas ninguém venceu. Um entendimento da doutrina só aconteceu de fato 20 anos depois, 1549, no colóquio de Zurique, no consenso de Zurique, consensos também conhecido como consensos tigurinos, consensos tigurinos, 1549. Henrik Bullinger, que veio a ser o sucessor de Zwinglio na igreja de Zurique, era muito mais próximo da doutrina reformada, tinha mais sensibilidade para as doutrinas reformadas e estava mais próximo de Calvino e de Genebra. Então, as conversas, as discussões entre Calvino e Bullinger foram desenvolvendo bem, a ponto de Bullinger realmente assumir uma posição reformada, e essa posição reformada na igreja de Zurique, então, foi estabelecida no consenso tigurinos. Nós vamos compartilhar depois o link também, para que você possa acompanhar, ler o texto na íntegra desse consenso tigurinos. Então, nesse momento, pelo menos na Suíça, o posicionamento reformado estava ganhando mais espaço, então, incluindo os luteranos, mas pelo menos incluindo os reformados, aproximando os zwinglianos de calvinistas. Agora eu quero partir para a conclusão. Como nós podemos avaliar toda essa situação?
como nós podemos compreender a consequência do entendimento da doutrina da presença de Cristo na ceia. Nós já vimos como os luteranos ficaram mais próximos dos católicos romanos com um tipo de presença física, corpórea de Cristo na ceia. Do outro lado, no outro extremo, os zwinglianos falando sobre, chegando ao ponto de esvaziar quase completamente o sacramento da presença de Cristo, ficando com um mero memorial. Nós, como reformados, herdeiros da posição calvinista, que, por sua vez, preservou nos documentos confessionais, seja nos padrões de Westminster, seja nas três formas de unidade, seja em qualquer outra confissão da época da Reforma, que basicamente vai manter a posição calvinista acerca da presença de Cristo na ceia, a presença espiritual de Cristo na ceia. Veja que privilégio para nós, como cristãos reformados. Digo como cristãos reformados de uma igreja reformada confessional, que continua confessando, expressando sua fé por meio dos símbolos de fé, que continua usando as suas confissões para externar a sua confessionalidade e assim preservar as doutrinas bíblicas no seio da igreja. Que privilégio para a gente. Infelizmente, muitas igrejas que têm a sua origem histórica no movimento de reforma acabaram por tomar decisões de se afastar gradualmente dos documentos confessionais e não usá-los mais como expressão de sua confessionalidade. E o resultado é que, pouco a pouco, essas igrejas foram perdendo essas doutrinas, esse tesouro de doutrinas que estavam no seio da igreja. E cada vez mais novidades e corrupções entrando no seio da igreja. Isso é terrível. Isso é terrível. Igrejas que outrora confessavam essas verdades da palavra de Deus junto com a igreja de Cristo, não apenas na época da Reforma, mas por todo o cristianismo, mesmo que durante muito tempo boa parte dessa doutrina esteve escondida dentro de Roma e teve de ser recuperada na época da Reforma, mas ainda assim essas igrejas abandonaram esse tesouro. É muito triste isso. Muito triste. Mas se nós olharmos para o espectro fora do movimento de reforma, no movimento evangelical dos nossos dias, a situação é ainda pior. O espectro realmente dentro do evangelicalismo é tão multifacetado que é difícil você encontrar um padrão de doutrina. Mesmo igrejas de mesmo nome, às vezes uma aqui confessa de um jeito, ali confessa de outro. Um pastor sai, entra outro pastor, é outro pensamento. Um grupo que está controlando, governando a igreja é um pensamento, outro grupo, outro pensamento. Concílios tomam decisão que altera a doutrina da igreja. E é uma celeuma só, é uma mistura só. Você não consegue encontrar um padrão de doutrina. Você pode notar, eu quero compartilhar uma experiência agora, mas provavelmente você mesmo já deve ter experiência onde você pode identificar que evangélicos, eles conseguem ir de um extremo a outro. De vez em quando eles tomam atitudes que o levam lá para o extremo dos luteranos e dos católicos romanos, como se Cristo estivesse na ceia com o seu corpo, corporalmente, fisicamente. Do outro lado, você vai ver evangélicos que estão lá do outro lado, tratando a ceia como um mero símbolo, um mero ritual, vazio de significado, não tem nada para oferecer, ninguém perde nada. Se alguém chegar e não for para o culto no domingo, você perguntar, rapaz, você não estava na ceia? Não, mas na outra eu vou. Mas como assim na outra eu vou? Você perdeu a Santa Ceia? Não, mas é como se não está perdendo nada. Porque não tem graça, Cristo não está administrando graça, Ele não está abençoando o seu povo por meio do sacramento, como se o sacramento não servisse para fortalecer nossa fé. É realmente terrível, como ter um entendimento de que o sacramento é nada. Então, de um extremo ao outro, você realmente pode ver dentro do movimento evangélico. Uma certa vez, eu vim do movimento evangélico, vivi muitos anos, nasci e criado, dentro do movimento evangélico, e já como um oficial da igreja, uma congregação da igreja que eu fazia parte. Ao final da celebração da Santa Ceia, o pastor avisou a congregação
olha, no final desse culto, depois nós vamos enterrar o que sobrou do pão e do vinho. Isso mesmo que você ouviu. Ele disse que ia enterrar o pão e o vinho. Como assim enterrar? Você deve estar perguntando. Isso por acaso é corpo? É um cadáver? É resto mortal? Porque é isso que se enterra. E você tem razão de pensar isso. É muito estranho. Esses evangélicos, geralmente, com esse tipo de entendimento, eles não conseguem se libertar completamente do ensino de Roma e dos luteranos de que Cristo está corporalmente presente nos elementos da ceia. E eles agem de fato como se Cristo estivesse corporalmente presente ali. Por causa disso, eles não conseguem pensar em outro destino para o pão e o vinho depois que a ceia termina, senão sepultá-lo como se fosse o resto mortais de Cristo. Do outro lado, como se não fosse possível sair de um extremo ao outro, você vê o desprezo que algumas pessoas estão dando para a Santa Ceia. É terrível, meus irmãos, é terrível. O entendimento realmente de que Cristo não está presente na ceia para abençoar o seu povo, que Ele está presente espiritualmente para abençoar o seu povo, está muito deteriorado e, em alguns casos, perdidos em muitas igrejas. Que Deus tenha misericórdia, que Deus possa ajudar, que Deus possa cuidar da sua igreja. Eu espero que você tenha compreendido um pouco daquilo que nós falamos até agora. E espero que a sua compreensão disso possa conduzir você a refletir melhor sobre como você está se aproximando na mesa do Senhor para participar da Santa Ceia. Como membro vivo do corpo de Cristo, que confessa a Cristo em verdade, que confia no perdão de Jesus Cristo. Como sua igreja está confessando essa doutrina. Eu espero que o entendimento dessa doutrina não sirva como para alguns apenas para encher a mente e ficar discutindo com outras pessoas, mas que o entendimento dessa doutrina possa gerar paz no seu coração, na segurança, na confiança de que por meio da celebração da Santa Ceia, Cristo está concedendo graça para lhe preservar na vida e para fortalecer a sua fé mais e mais. Que Deus possa abençoar você, meu irmão. É um grande prazer compartilhar isso com você, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Ademir Ferreira e a toda a Igreja Reformada Defesa da Fé, que está no sertão de Alagoas. É um grande prazer participar mais uma vez. Eu já tive esse privilégio outras vezes e para mim poder contribuir mais uma vez é uma alegria muito grande. E quero estimular você a continuar acompanhando a conferência Sertão Reformado. Nós ainda teremos o reverendo Jim Whittivan. Ele é missionário canadense servindo aqui no Brasil as igrejas reformadas e a causa reformada em geral, e também o pastor Ronaldo Cadena, que é pastor da igreja Castelo Forte, igreja presbiteriana Castelo Forte, lá em Maceió. Tá bom? Um grande prazer, forte abraço para você. Até a próxima ocasião.